Oi crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos fazer mais uma aula de ciências, astronomia ainda. Vamos fazer uma aula que será o conteúdo da nossa prova, tá? Essa semana toda ela é de revisão. Só que como o nosso conteúdo está um pouquinho atrasado, em função de alguns feriados que tivemos de segunda-feira, eu vou dar sequência à matéria e eu vou cobrar só isso, tá bom? Nossa prova será em cima desse conteúdo. Na verdade, não dele inteiro, porque ele é muito extenso. Eu vou explicar daqui a pouco. Bom, vamos falar sobre o sistema solar. Aqui está o sistema solar. A nossa estrela, o Sol e os planetas que giram em torno dela. Inclusive o nosso planetinha aqui, a Terra. Eu olhei para esse desenho, né? Para essa imagem, eu adorei. E minha esposa, ela fez como se fosse nós dentro de uma espaçonave. Olha que bonitinho. A gente está olhando para fora como se estivéssemos fora do sistema. Legal, né? Tá bom, pode passar. Dois objetivos na aula de hoje. Compreender o que são satélites. Compreender a natureza e a estrutura dos planetas do nosso sistema solar. O que são satélites e vamos trabalhar os nossos planetas. E vou dedicar mais atenção, claro, ao nosso planeta, a Terra, tá bom? Pode passar. Satélites podem ser naturais, como a nossa Lua, ou artificiais. Atenção! Os satélites naturais são corpos celestes que giram em torno de um planeta. A Lua é o satélite natural da Terra. Só que não é só o nosso planeta que tem esse satélite natural. Outros planetas também têm. Com exceção de Mercúrio e Vênus, todos têm, inclusive em grande quantidade. Alguns. Há os satélites, porém, que são artificiais. São aparelhos criados pelo homem que ficam girando também ao redor da Terra e de outros planetas que o ser humano quer conhecer melhor. Então vamos lá, pode passar. A Lua é o nosso satélite natural. Olha que bonita. A Lua, ela apresenta algumas fases que vamos ver no próximo bimestre. Na aula passada, a gente viu como que o ser humano pisou na Lua pela primeira vez, né? Os norte-americanos conseguiram isso pela primeira vez. E olha essa imagem que eu trouxe para vocês. Pode passar. Pegada de Neil Armstrong. Esse astronauta, aquele que eu falei para vocês, quando pisou na Lua, deixou a marca do seu pé. Essa marca ficará aí milhões de anos, em função das condições atmosféricas, gravitacionais aqui da Lua. A Lua é diferente da Terra. Então essa pegada ficará aí durante milhões e milhões de anos, tá bom? É uma prova de que o homem pisou na Lua, tá bom? Pode passar. Bom, entre os planetas terrestres, os planetas rochosos e terrestres, que são 4, somente Mercúrio e Vênus, os dois primeiros, não têm luas, não têm satélites naturais. A Terra tem um satélite natural, que chamamos Lua, e Marte tem 2. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os planetas gasosos, gigantes gasosos, os maiores do sistema solar, têm 143 luas confirmadas. Esse foi o último número que eu peguei. Pode até ter superado isso já, tá bom? Pode passar. Satélites de Marte são 2. Olha só. Phobos ou Phobos e Deimos. Eu já vou trabalhar Marte, mas eu trouxe aqui para você ver que não é só o nosso planeta Terra que tem Lua. Outros também têm, como Marte. Tudo bem? Pode passar. Satélites artificiais, aparelhos construídos pelo ser humano. Um exemplo de satélite artificial são os de comunicação, que são responsáveis pelos sinais de transmissão
de rádio, televisão, internet e telefone. Olha que interessante. Esse satélite artificial que orbita a Terra, e presta atenção, ele, como está atraído pela força da gravidade da Terra, ele acompanha o movimento da Terra. A Terra tem um giro anti-horário, gira para a esquerda, e esse movimento é acompanhado pelo satélite, uma vez que ele está ligado à Terra pela força gravitacional. Então, por exemplo, a Rede Globo envia um sinal para o satélite e o satélite devolve esse sinal para as nossas casas. Por isso a gente pode assistir TV, tudo bem? TV que tem essa transmissão via satélite, tudo bem? Pode passar. Bom, falamos de satélites, que podem ser eles naturais ou artificiais. Só um detalhe. Foram milhares de satélites lançados ao espaço. O primeiro foi o Sputnik 1, da União Soviética, na corrida espacial, que vimos aula passada. Se você olhar para o céu, claro, com um telescópio poderoso, você vai ver que o espaço já tem um pouco de lixo. É lixo espacial, uma coisa muito louca. E a ciência já estuda uma forma de recolher esse lixo espacial que foi lançado para o espaço. Claro. O nosso sistema solar, vamos trabalhar o que agora? Os planetas, que são 8. Tudo bem? Que são planetas? São corpos celestes que orbitam uma estrela e não possuem luz própria. Apenas refletem a luz. Então, o planeta é um corpo celeste, diferente da estrela, não produz sua própria energia. Precisa da luz solar. Tá bom? Esse é o nosso sistema. Olha aqui o Sol, como brilha radiante. Beleza? Pode passar. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, o menor de todos, e olha a cor dele, né? Alaranjada, meio avermelhado. É um planeta extremamente rochoso. Pode passar. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. É um planeta rochoso destituído de satélites. Não tem satélite natural. E a atmosfera rarefeita. O que é uma atmosfera rarefeita? São o conjunto de gases que envolvem o planeta. Assim como nós temos a nossa atmosfera, que tem oxigênio, tem nitrogênio, nós respiramos o oxigênio. A atmosfera de Mercúrio é bastante rarefeita, composta de poucos gases. E, bom, sendo o menor planeta, eu já falei para vocês, a luz solar torna os dias em Mercúrio muito quentes, 400 graus Celsius. Porém, as noites são extremamente frias. O que acontece com Mercúrio? Como tem poucos gases na sua atmosfera, por isso ela é rarefeita, à noite o planeta não consegue reter a luz do Sol e manter aquecido o planeta. Por isso, durante o dia ele é extremamente quente e durante a noite extremamente gelado. De acordo com a mitologia romana, Mercúrio era o mensageiro dos deuses. Olha que legal! Muitos nomes dos planetas do nosso sistema solar estão ligados à mitologia romana, que pegou emprestada a mitologia grega. Por exemplo, Mercúrio, o mensageiro dos deuses, na mitologia romana, na grega é Hermes, aquele deus que tem asas nos pés, que corre. Tudo bem? Também é um mensageiro. Pode passar. Eu coloquei essa imagem, olha que fantástico. Mercúrio orbitando o nosso Sol. Olha o tamanho de Mercúrio em relação ao Sol. E claro, essa imagem destaca ainda o tamanho de Mercúrio, porque se você colocar um pouco mais distante a imagem, você vai ver que o Sol é muito maior. Tá bom? Pode passar. Vênus, o segundo planeta do nosso sistema solar. O planeta mais quente. Presta atenção. Pode passar. Características. Vênus ou Vênus. Agora que eu vi.
Não tem problema. Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar em ordem de distância a partir do Sol, orbitando a cada 224,7 dias. Então ele dá uma volta em torno do Sol, uma volta completa em menos de um ano em relação a nós. O nosso ano tem 365 dias. Esse tem 224,7 dias. Recebeu seu nome em homenagem à deusa romana do amor e da beleza, Vênus. Vênus é a deusa do amor na mitologia grega. Como eu disse, a mitologia grega pegou emprestada os deuses da mitologia grega. A romana pegou emprestada os deuses da mitologia grega. Na Grécia, a deusa do amor e da beleza é Afrodite. É o planeta mais próximo da Terra e o mais quente do Sistema Solar, quase 500 graus Celsius. Esse fenômeno se explica pelo efeito estufa. O que acontece? Vênus, diferente de Mercúrio, tem uma atmosfera mais concentrada de gases. O que acontece? Quando a luz irradia sobre o planeta, essa atmosfera retém o calor, retém essa luminosidade que se transforma em calor. Então, ele fica extremamente aquecido. É o planeta mais quente do nosso Sistema Solar. Depois do Sol e da Lua, é o astro mais brilhante do nosso sistema. Olha que imagem que eu trouxe para vocês. Vênus, a estrela d'alva da manhã. Quando está anoitecendo ou amanhecendo, é possível enxergar a olho nu Vênus. Aqui, uma foto que mostra uma estrela, mas não é uma estrela, é Vênus, que pelos nossos antepassados ficou conhecida como estrela d'alva, ou seja, estrela da manhã. Olha que interessante. Ao anoitecer, olha para o céu, a estrela mais poderosa é Vênus. Tudo bem? Pode passar. Terra é o terceiro planeta, né, na sequência. Mas vamos só um minutinho esperar. Vamos trabalhar a Terra daqui a pouquinho. Pode passar. Marte, então, é o quarto planeta. O quarto planeta rochoso, né? E você vê que ele tem uma cor mais forte, uma cor quase que avermelhada. Presta atenção por quê. Pode passar. Características. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, o segundo menor do Sistema Solar. Batizado em homenagem ao deus romano da guerra. Mais uma vez a mitologia romana presente aqui no nosso Sistema Solar. Muitas vezes é descrito como planeta vermelho, porque o óxido de ferro, predominante em sua superfície, lhe dá uma aparência avermelhada. O ferro, quando enferrujado, tem essa aparência avermelhada, não tem? Então, vermelho sangue, deus da guerra, Marte. Tudo bem? Tem duas luas, como eu mostrei para vocês, Phobos e Deimos. Assim como a Terra, os polos de Marte são cobertos de gelo. Olha que interessante essa imagem. Pode passar. A superfície de Marte. Olha aqui o polo norte de Marte. Tem gelo que nem o nosso planeta. Olha que interessante. E os cientistas já descobriram que Marte teve água. E vocês sabem que a água é um dos elementos fundamentais para a existência, para o aparecimento da vida. Tudo bem? Pode passar. Este é Júpiter, o maior planeta, o imponente. Olha o tamanho de Júpiter. Que maravilhoso, um planeta gasoso, o maior de todos. E olha essa manchinha. Outras imagens aparece a mancha mais avermelhada. São tempestades. Caberia aqui pelo menos 3 planetas Terra, para você ver o tamanho do nosso planeta aqui, Júpiter.
Na verdade, ele concentraria dentro dele todos os outros planetas. Tá bom? Ou quase todos. Pode passar. Características. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tanto em diâmetro como em massa gasosa, e é o quinto mais próximo do Sol. Possui menos de 1/1000 da massa do Sol, contudo tem 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas em conjunto. É um planeta gasoso, junto com Saturno, Urano e Netuno. Então, presta atenção. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte são os 4 planetas rochosos, terrestres. A partir de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, nós temos os 4 grandes gasosos. Bom, Júpiter parece listrado porque gira muito rápido, arrastando sua atmosfera repleta de nuvens em faixas ao redor do planeta. Então, esses risquinhos que tem em Júpiter é porque ele gira muito rápido e a atmosfera acompanha esse movimento e ela se manifesta nessa aparência de faixas ao redor do planeta. Possui 79 satélites confirmados até aqui. Pode passar. Telescópio Hubble, uma das obras da tecnologia mais fantásticas que existe. Telescópio Hubble, lançado na década de 90, capturou 3 luas de Júpiter. Olha que interessante. É só uma foto do telescópio e você vê 1, 2, 3 luas. E claro, tem muito mais que isso, você viu. Pode passar. Saturno, olha esse cara aqui da hora. Saturno tem um disco. Olha que maravilhoso. O segundo maior planeta do nosso sistema, também gasoso. Vamos entender melhor esse planeta. Pode passar. Características. Saturno é o 6º planeta a partir do Sol e o 2º maior do Sistema Solar, só atrás de Júpiter. Pertencente ao grupo dos gigantes gasosos, possui cerca de 95 massas terrestres. Isso é muita coisa. O planeta superou Júpiter e agora possui o maior número de satélites naturais, 82 luas. Seus anéis são feitos de bilhões de pedaços de rochas e gelo. Os anéis de Saturno, esse disco, são bilhões de partículas. Algumas do tamanho de uma partícula de poeira, outras do tamanho de montanhas. E como tem gelo, a luz do Sol reflete esse gelo sobre esse gelo e ele dá essa aparência de um disco, de um anel, tá bom? Brilhante. É maravilhoso. Pode passar. Aqui, as partículas que eu trouxe para vocês. Claro, essa imagem é uma imagem projetada. Não existe uma foto tão próxima assim de Saturno, até onde eu saiba. Tá vendo o disco formado por partículas grandes e outras bem pequenas, do tamanho de poeira, tá bom? Pode passar. Agora, Urano. Urano também tem um disquinho, olha só que é bem modesto, é bem fininho, tá bom? É o planeta mais frio do nosso Sistema Solar. Presta atenção, pode passar. É o 7º planeta a partir do Sol, o 3º maior e o 4º mais massivo dos 8 planetas do sistema. Foi nomeado em homenagem ao deus grego do céu, Urano, pai de Cronos e avô de Zeus. Então, Urano também ligado à mitologia, nesse caso, mitologia grega. É o planeta mais frio e também possui anéis que foram descobertos recentemente pela ciência. Pode passar. Netuno, o último planeta do Sistema Solar. Também tem uma manchinha aqui,
porque ele é muito tempestuoso, tem muitas tempestades, assim como Júpiter, tá bom? Essa manchinha mostra isso, essas tempestades em Netuno. Pode passar. É o 8º planeta a partir do Sol, é um gigante gasoso, como nós falamos, está distante 4,5 bilhões de quilômetros do Sol e demora 156 anos terrestres para completar uma órbita. Então, ele leva 156 anos para dar uma volta em torno do Sol. Quer dizer, o seu movimento de translação dá mais de 150 anos em relação ao nosso planeta. Também tem satélites naturais como Tritão, que é a maior lua de Netuno. Para muitos é o lugar mais frio do sistema solar. Tritão, a maior lua de Netuno. Pode passar. Além dos planetas que trabalhamos, os 8, tem outros planetas anões. São planetas menores. Plutão, por exemplo, que era o 9º planeta, mas foi rebaixado para essa condição de planeta anão. Mas está aí Plutão. Mas tem outros também, tá bom? Pode passar? Eu coloquei aqui essa imagem para você ver o tamanho dos planetas. Olha só, os 4 gigantes gasosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Agora os 4 rochosos. Terra em ordem decrescente de tamanho. Vênus, Marte e Mercúrio. Plutão é menor que Mercúrio ainda, tá bom? Pode passar. Agora vamos trabalhar o nosso planeta, tá bom? É o que nos interessa. E a nossa matéria da prova, o nosso conteúdo, é em cima só disso aqui, tá bom? Você só vai estudar isso aqui. Nossa prova de ciências. Olha que imagem maravilhosa. Uma imagem tirada do espaço. Essa imagem também prova que o nosso planeta é esférico, claro, achatado nos polos. Essa imagem foi tirada da parte da Terra que não tinha, né, a iluminação do Sol. Aqui é a noite e aqui é a Europa. Olha a Itália, um dos países também mais afetados atualmente pela Covid-19. Olha que maravilhoso, né? Aqui está a Itália, Portugal e Espanha estão para cá, que é a França. Olha que maravilhosa essa imagem, tá bom? Pode passar. Características do nosso planeta. É o 3º planeta a contar do Sol e o 5º maior do sistema solar. Sua forma é praticamente esférica, com uma deformação que causa um achatamento nos polos. Tem a ver também com o seu movimento de rotação. A Terra realiza 2 movimentos. Quais são eles? O primeiro movimento da Terra é aquele que ela faz em torno do seu eixo, num movimento anti-horário. E perceba que a Terra tem uma inclinação. Olha que o eixo dela tem uma pequena inclinação. Essa inclinação vai nos ajudar a compreender também as estações do ano. Então é o primeiro movimento da Terra. O movimento que ela faz, é o movimento dela girando em torno dela mesma, beleza? Esse movimento ele tem uma velocidade de 1.700 km por hora. É um movimento de rotação. Dura 23 horas, 56 minutos, 4,09 segundos. Ou seja, ela leva um dia para realizar o movimento de rotação. 24 horas, praticamente. O segundo movimento do nosso planeta é aquele que ela faz em torno do nosso Sol. Esse movimento é a translação, leva um ano, 365 dias e 6 horas. Aí, no ano seguinte, 365 dias e 6 horas. Mais uma vez, mais uma, deu 4, 366 dias. Aí, ano bissexto, acrescenta um ano, acrescenta um dia no nosso calendário. Então, 2 movimentos, rotação, o movimento da Terra sobre o seu próprio eixo, e translação, o movimento da Terra em torno do Sol.
Essa velocidade do planeta em torno do Sol é de 107 mil quilômetros por hora. Olha que coisa maravilhosa. Pode passar. Agora eu trouxe algumas informações sobre a natureza do nosso planeta, sobre a estrutura. Olha que legal. Existem 4 esferas que compõem o nosso planeta. Elas não são esferas propriamente ditas, mas fazem parte da estrutura da Terra. São elas atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. É fácil. Atmosfera são os gases. Lito é pedra, rocha, terra. Litosfera é a crosta terrestre, onde estamos pisando agora. Hidrosfera, hidro é água, são os mares, rios, oceanos. E a biosfera, bio é vida, é tudo que tem de vida no nosso planeta. Então, a atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Ela é composta por gases, oxigênio e nitrogênio. Nós respiramos o oxigênio que as plantas produzem através da fotossíntese. E também é a camada responsável pela proteção do planeta, bem como pela transformação ou pelas transformações climáticas. Quando o meteoro cai no nosso planeta, quem vai nos proteger dele? A atmosfera. Assim como os raios solares. Se nós poluímos a nossa atmosfera, nós abrimos grandes buracos, né, na camada de ozônio que compõe também a atmosfera, e o planeta começa a superaquecer. Litosfera, também chamada de crosta, onde estamos agora pisando. A litosfera é a camada superficial sólida do nosso planeta, sendo composta pelas rochas, pelo solo e pelas formas de relevo. É nela que habitamos, construímos nossas sociedades, nossas casas, etc. Terceira parte. Hidrosfera é a camada de água da Terra. Hidro, água. Rios, lagos, oceanos e mares. Além da umidade presente que também influencia o clima. E a biosfera é a camada da vida, envolvendo todos os seres que habitam o nosso planeta. O que inclui, obviamente, os seres humanos, nós. Então, bio é tudo que tem de vida nesse nosso planeta. E o nosso planeta reúne essas condições. A nossa atmosfera é favorável à existência de vida, a litosfera e a hidrosfera. Sem esses 3 elementos não haveria vida no nosso planeta, tá bom? E sem outras coisas também. Pode passar. Aqui, nesse desenho, a gente pode ver as 4 esferas, entre aspas, né? A atmosfera, o ar, oxigênio, nitrogênio, né? Aqui nós temos a litosfera, montanhas, as planícies, tá bom? Inclusive o leito, tá bom? O leito dos rios. E a hidrosfera, né? Rios, mares, oceanos. Bom, soma atmosfera mais litosfera mais hidrosfera. Temos a biosfera, que é a vida, que se sustenta na relação harmoniosa entre esses elementos. Tudo bem? Pode passar. Agora vamos entender um pouquinho da estrutura interna da Terra. Olha só que legal. Costumamos dividir a estrutura do planeta Terra em 3 camadas. A crosta, que eu já falei, que é a litosfera, o manto e núcleo. Crosta é a parte sólida da Terra, formada por rochas e minerais. Possui de 30 a 70 quilômetros de profundidade, espessura, né? E subdivide-se em crosta continental e oceânica, aquela que está no leito dos rios, dos mares. Depois o manto se localiza logo abaixo da crosta, de 70 a 2.900 quilômetros de profundidade, de espessura. É um material pastoso e magmático.
o magma que os vulcões expelem nas suas erupções. O núcleo, também conhecido como NIF por causa da sua composição química, que é níquel e ferro, é o centro da Terra. As temperaturas são absurdas, quase 5.000 graus Celsius. Agora eu vou mostrar para vocês esses 3 elementos: a crosta, a superfície, o manto, essa substância mais pastosa, e o núcleo, que vem no centro. Pode passar. Aqui está o nosso planeta, mostrando os três componentes, né, dessa estrutura interna. O núcleo, muito quente. Aqui o manto, tudo bem? E a crosta. Quando acontece terremoto, tsunami, existe um movimento sobre esse manto, que é das placas tectônicas que fazem parte da crosta. Esses movimentos, eles produzem terremotos, maremotos e outros movimentos também expulsam esse magma para fora através das erupções vulcânicas. Moçada, essa foi a nossa aula de hoje, o nosso sistema solar. Falamos de satélites artificiais, naturais, depois falamos